Que a paz do Senhor esteja em cada coração. E neste momento eu quero cantar uma música que possa também estar tocando em seu coração. Sabemos que o deserto ele passa, e com certeza o que está acontecendo conosco vai passar, porque Jesus está conosco em todo momento, porque a palavra de Deus diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos louvar ao Senhor? Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença, Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ele cuida de você, Ele cuida dos teus. Confia no Senhor, busca Ele enquanto você pode o achar. Confia nele. Aleluia. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje
Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus projetos e sonhos. Eles estão firmemente postos diante do Senhor e Ele não esqueceu de você. Um forte abraço e que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, que nessa oportunidade pode estar conosco via Facebook, participando, né, desse momento de reflexão da palavra. Tenho aqui o texto no Evangelho de Mateus, do capítulo 24. Nós leremos de 3 até o versículo 14. E diz assim: No Monte das Oliveiras achou-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhes perguntaram: Diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e tremores de terra em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos amarrarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós sabemos que Israel sempre esperou pela revelação do Messias, né? Pela revelação do ungido de Deus, pela revelação do Cristo. E Jesus estava exatamente neste momento, nos versículos 1 e 2 que não lemos, falando acerca do templo, porque os apóstolos haviam mostrado a Jesus, né, a beleza que havia naquele templo, né, como era grande. E Jesus disse: olha, disso aqui não restará pedra sobre pedra. Então os apóstolos, em particular, foram perguntar a Jesus acerca de quando seria, como se daria a consumação dos séculos, né? O surgimento, né, do Cristo. Então Jesus, ele faz algumas advertências e algumas orientações. Primeiro ele fala do engano, de não se estar enganado, né? Depois ele fala de estar assustado, né? Não vos assusteis, não vos assusteis. E depois ainda faz uma advertência. Ele diz acerca do amor que se esfriará. Mas depois ele fala sobre permanência. E é sobre esses pontos que eu quero tratar com cada um de nós nessa oportunidade. Então, os apóstolos perguntam quando se dará, como acontecerá a consumação dos séculos. Então, Jesus fala para eles: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós sabemos que em momentos difíceis da nossa vida, buscamos sempre ajuda, isso é normal, isso é importante, né?
Mas nós temos que ter cuidado quando pessoas se apresentam trazendo soluções mágicas, soluções mirabolantes, soluções espetaculares, né? Soluções que trazem aos nossos olhos surpresa e exige de nós um crédito, exige que acreditemos, né? Então, cuidado, cuidado, não vos enganeis, ou seja, estais alertas, fiquem prontos, fiquem atentos. Quando nós, irmãos, ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos guardar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Nós não podemos ter uma relação com a palavra religiosa. Nós não podemos ter uma relação com a palavra ritualística. Eu não leio a palavra de Deus, ou melhor, eu não leio a Bíblia, os escritos da Bíblia, porque a leitura desses escritos me tornam mais santos, ou me tornam mais especiais, ou me purifica, ou me santifica de uma maneira mágica, só lendo, né? A gente pode até se lembrar, em muitas casas eu já vi isso, né? Bíblias abertas, e quando eu for verificar é o Salmo 91, que está ali aberto, né? E as páginas chegam a estar amarelas, né? É porque a relação que se tem com o texto é uma relação muitas vezes mística, aonde a gente entende que pelo simples fato de termos o texto, ou abrirmos o texto, ou deixarmos em nossa casa aberta, de alguma maneira mágica, a bênção do Senhor vai chegar, os males vão ser expulsos, ou seja, não é isso. Os ensinamentos do Senhor são para ser escritos em tábuas de carne, ou seja, em nossos corações. É para ser apreendido, guardado em nossos corações, para que façam parte da nossa vida. Então, quando isso acontece, não tem como ser enganado, porque o engano se revela por si só, porque ele é diferente daquilo que Deus me orientou, que Deus me ensinou. Por isso, Jesus está dizendo àqueles apóstolos: não vos enganeis, porque vocês estão me conhecendo, vocês estão lidando comigo, vocês estão ouvindo diretamente de mim as palavras. Se outro chegar dizendo ser ele o Cristo, não vos enganeis. Não é verdade. São apenas impostores. Não vos enganeis. Ou vocês entendem que me encontraram e assim ouvem a minha palavra e guardam no coração de vocês, ou então vocês estarão sempre sendo enganados por um, por outro e por outro que chegue falando ser o Cristo. É isso que Jesus está falando para aquele momento ali com os apóstolos. E então Jesus caminha um pouco mais e Jesus fala então que certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. E aí Jesus faz a outra advertência: não vos assusteis. Ora, a gente se assusta sempre com alguma coisa que chega de inesperado, chega de uma forma ameaçadora, chega de alguma forma que sentimos ter a nossa vida em risco, por isso nos assustamos. Então Jesus ele está advertindo, assim como ele fez, dizendo não vos enganeis, agora ele diga não vos assusteis, ou seja, não temam aquilo que virá, aquilo que vai surgir, aquilo que eu vou revelar a vocês, que vai acontecer, que vai surgir, trazendo entre nós riscos de vida. Não vos assusteis. Ou seja, tenham paz, tenham tranquilidade no coração de vocês. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, né?
Então Jesus está advertindo aqueles apóstolos naquele momento das situações que viriam, estaria para chegar a eles, né, naquele tempo ainda. Mas Jesus estava dizendo, não vos assusteis, não deixe isso abalar vocês, não deixe isso tirar a paz do coração de vocês, não deixe isso trazer para vocês insegurança, incertezas, dúvidas acerca do que Deus está ensinando através de Jesus. E aí Jesus traz uma outra preocupação. Ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então Jesus está dizendo a eles, aqueles apóstolos, né? Olha, tudo isso acontecerá, as dificuldades virão, as aflições estão a caminho, e nós não podemos nos assustar, mas tome cuidado, porque o convívio com essas situações durante muito tempo vai esfriar o amor no coração de quase todos. E aqui eu quero parar para poder refletir um pouco, porque um dos fundamentos, um dos grandes fundamentos da revelação de Deus em Cristo Jesus é que Deus é amor. Todas as ações de Deus na sua criação foi uma ação de puro amor, amor de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor é a sublime revelação de Deus. E essa revelação de Deus está ali em Cristo Jesus, e ela foi nos dada. E Jesus, então, ele nos ensina a amar-vos uns aos outros. Então, esse amor que estava em Deus se revelou em Jesus, ele passou a constituir a nossa vida, porque nós cremos nos ensinamentos de Jesus. E viver em momentos de dificuldade, como Jesus estava dizendo a eles que eles iriam passar, eles iriam conviver, traz um perigo. E o perigo é esfriar, é ter um amor, esse amor revelado, esfriado em nossos corações. Bom, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que a ameaça do vírus, o estar longe, né, do nosso trabalho, das escolas, dos nossos irmãos da própria igreja, nos traz preocupações, nos traz aflições, até ansiedade. Cuide-se, irmão. Cuide-se, irmã. Não deixe que as tantas falas que estamos ouvindo por aí acerca de onde vem esse problema, esse vírus, né, essa doença que se espalha pelo mundo, se foi de propósito, se não foi de propósito, né, se devíamos ter uma preocupação, né, com a questão do mercado de trabalho, ou da economia do país, ou não, o que vai acontecer. Querido irmão, querida irmã, não vos enganeis, não vos assusteis, cuide para que neste momento que estamos vivendo, o amor não venha a se esfriar nos nossos corações. Cuide, irmão, cuide, irmã, não deixe que isso aconteça. Por quê? Porque a nossa fé é o que constitui a nossa vida. E no que nós temos escutado de Cristo Jesus, a exemplo, né, do apóstolo Paulo, que olhando para tudo que passou na vida dele, depois que ele aceitou a Jesus, depois que ele foi o propagador do Evangelho, ele passou por tantas dificuldades, ele olhando para trás e pensando em tudo que ele passou, ele chega a uma conclusão e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o ponto. Irmãos e irmãs, tudo podemos.
porque há um que nos fortalece, e esse é Cristo Jesus, dos seus ensinamentos de amor, vindos diretamente do coração do Pai. Ele nos fortalece. E aí Jesus faz a revelação, né? A revelação salvadora, a revelação do Evangelho. Diz assim: aquele, porém, que permanecer até o fim. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é de permanecer. Então, irmão e irmã, a palavra de Deus precisa permanecer. Permanecer onde? Escrita no papel? Não. Permanecer escrita na tábua de carne, nos nossos corações. Permanecer em nós. Permanecer na nossa vida. Então, querido irmão e querida irmã, em tempos de coronavírus, não vos enganeis, não vos assusteis. Não deixe que o amor venha a se esfriar no seu coração. Antes, as suas palavras sejam palavras de Deus, as palavras que permanecem. Fortalece o teu irmão, fortalece a tua irmã. Dá a palavra de esperança ao teu irmão, à tua irmã, àqueles que estão na sua casa, porque esses estão ali no seu convívio, mas aqueles que estão longe, por exemplo, alguém que você conhece e você pode ligar, alguém que você conhece e você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, colocando coisas até no seu Facebook, mensagens inspiradoras, mensagens reveladoras, oração, orar por aqueles que estão presos, né? Aqueles que estão em situações difíceis, moradores da nossa região, dos morros que nos cercam, que também precisam se proteger e assim farão segundo as condições que têm. Permanecer, a palavra precisa permanecer em nós. Então, se assim for, se a nossa boca se abrir para abençoar, então sim, o Evangelho do Reino estará sendo pregado, e não apenas com palavras, mas com gestos. E aí sim, quando todo mundo conhecer esse Evangelho, conhecer essa bênção de Deus, o amor de Deus através da minha vida, da sua vida, aí sim virá o fim. Aí sim virá o fim. Então, querido irmão, querida irmã, quem determina o nosso fim? Não são as pestes. Quem determina o nosso fim não são os perigos. O que determina o fim dos tempos, né? O nosso fim, que na verdade não é um fim, mas é um momento de transformação, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Finda-se as preocupações, finda-se o temor, finda-se a ansiedade e inicia-se a plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda serenidade para esses momentos e que nós possamos ser o braço forte um dos outros, nos fortalecendo e caminhando, porque isso vai passar. E quando isso passar, nossas atitudes permanecerão. E precisa permanecer desde já, guardados no amor, na paz e na compreensão que Deus tem derramado em nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos juntos. Feche seus olhos. Pai eterno e bendito Deus, neste momento que lemos a Tua palavra, Senhor, e recebemos os ensinamentos de Jesus, assim como os apóstolos ali receberam, queremos lhe pedir, ó Pai, primeiramente misericórdia, para que nossos corações, Senhor, não se desfaleça mediante os perigos que se apresentam, mas que seja um momento, este momento que estamos vivendo, um momento de revelação de quanto nós estamos realmente confiando, Senhor, na salvação que Tu atribuiu a nós, de quanto, Senhor, nós realmente cremos nas palavras que Tu trouxe a nós. Pai amado, queremos viver, Senhor, sem enganos, ó Pai. Queremos viver, Senhor, sem sustos, ou seja,
com tranquilidade e paz nos nossos corações, para enfrentar não apenas esse momento, mas todos os momentos da vida. E quando, Senhor Deus, em tempo ou fora de tempo, tivermos a oportunidade, nossa boca se abra para falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua grande misericórdia junto para com os outros. Queremos fortalecer os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, porque isso é reflexo da fortaleza que é em nós, que é a Tua palavra. É o que nós te clamamos, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, rique e poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar o amor, repartir as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante.